Quantas vezes você já se pegou preso, em um pensamento doloroso sobre algo que alguém fez com você? Aquele momento em que uma palavra dura ou uma atitude fria fica ecoando na sua mente, roubando sua paz e sua alegria. Todos nós já passamos por isso em algum momento da vida. A dor de ser magoado é real, mas o verdadeiro sofrimento vem de quanto tempo você decide carregar esse peso. Marcelo é um exemplo disso. Ele acreditava ter encontrado o amor verdadeiro, mas com o tempo, tudo mudou. Quando foi deixado sem explicações, ficou perdido em mágoa e dúvidas sobre si mesmo. Mas a grande mudança aconteceu quando ele percebeu que continuar revivendo o passado só o impedia de encontrar sua própria felicidade. Libertar-se da dor do passado não significa esquecer ou aceitar o que aconteceu. Significa tomar o controle da sua vida emocional, recuperar sua paz e criar um futuro mais leve e significativo. Você merece essa liberdade. E é exatamente isso que você vai descobrir neste conteúdo. A história de Marcelo. Marcelo sempre foi um homem generoso e de bom coração. Ele acreditava que, ao cuidar dos outros e colocar o bem-estar de quem amava acima de tudo, ele encontraria o amor verdadeiro e a felicidade. Desde jovem, Marcelo tinha esse impulso natural de ajudar e apoiar as pessoas à sua volta, mesmo que isso significasse sacrificar suas próprias vontades e necessidades. Então, ele conheceu Carla. No início, tudo parecia perfeito. Carla era divertida, carinhosa e cheia de vida. Eles compartilhavam sonhos, risos e planos para o futuro. Marcelo sentia que finalmente havia encontrado sua alma gêmea. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para vê-la feliz. E Carla, por um tempo, parecia realmente feliz ao lado dele. Eles faziam planos juntos, sonhavam em viajar pelo mundo, construir uma família e envelhecer lado a lado. Marcelo acreditava que havia encontrado o amor da sua vida. Mas, com o tempo, algo mudou. Carla começou a se distanciar. As mensagens carinhosas foram diminuindo, os encontros se tornaram mais raros, e o tom de voz de Carla foi ficando cada vez mais frio e indiferente. Marcelo notava que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Então, ele fez o que sempre fazia. Se esforçou ainda mais para agradá-la. Ele se dedicava ao máximo para mostrar a Carla que ela era amada e valorizada. Porém, quanto mais ele se dedicava, mais Carla parecia distante. Marcelo começou a se sentir invisível, como se sua presença não fizesse mais diferença. Ele questionava o que estava fazendo de errado, se perguntava se era ele o problema. Ele passou a se adaptar completamente às vontades de Carla, abrindo mão de seus próprios interesses e desejos. Marcelo já não sabia mais quem ele era fora daquele relacionamento. E então, um dia, Carla simplesmente foi embora. Sem uma explicação clara, sem um pedido de desculpas, sem um adeus. Ela simplesmente desapareceu da vida de Marcelo. Ele ficou devastado. Seu coração estava em pedaços, e sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Por que ela foi embora? Eu não fui suficiente. E se eu tivesse agido de outra forma? Marcelo mergulhou em um ciclo de autocrítica e dor. Ele revivia cada momento do relacionamento, tentando encontrar o momento exato em que tudo começou a dar errado. Ele se sentia rejeitado, fracassado e sem valor. A rejeição o consumia, e Marcelo passou meses carregando esse peso emocional. Ele se isolou, perdeu o interesse pelas coisas que amava, e começou a acreditar que nunca mais seria feliz. Mas o problema não era o fim do relacionamento em si. O problema era o peso que Marcelo continuava carregando. Ele havia colocado toda a sua identidade e valor pessoal na relação com Carla. Quando ela foi embora, ele sentiu como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Marcelo estava preso à dor, preso à ideia de que ele precisava da validação de Carla para se sentir completo. Essa história de dor e perda é comum a muitos de nós. Marcelo simboliza aquela parte de nós que busca aceitação e amor nos outros, acreditando que a felicidade vem de fora. Mas a verdadeira lição que Marcelo aprendeu, e que você também pode aprender, é que a verdadeira liberdade emocional não está em buscar respostas ou validação de quem te feriu. Está em aprender a se valorizar e a se libertar do peso emocional do passado. Marcelo ainda não sabia disso,
mas aquele momento de rejeição estava prestes a se tornar o ponto de virada em sua vida. Ele apenas precisava aprender a deixar ir. O peso emocional do passado. Carregar o peso emocional do passado é como tentar caminhar com uma mochila cheia de pedras. A dor emocional é real, e o cérebro humano é naturalmente programado para dar mais atenção às experiências negativas do que às positivas. Isso é um mecanismo de sobrevivência ancestral. Nossas mentes foram desenvolvidas para detectar e lembrar ameaças para evitar perigos futuros. Mas, no contexto emocional, esse mecanismo pode nos aprisionar em ciclos intermináveis de dor e ressentimento. Quando alguém nos fere, é natural que nossa mente busque explicações. Queremos entender o que aconteceu e por quê. Precisamos de um fechamento emocional, uma resposta que explique a dor que sentimos. Esse desejo de validação emocional nos mantém ligados à pessoa que nos feriu, mesmo que de maneira inconsciente. Ficamos presos à ideia de que, se essa pessoa reconhecer o erro ou pedir desculpas, nossa dor desaparecerá. Mas, na realidade, essa necessidade de resposta apenas reforça a dependência emocional. Esse ciclo de busca por respostas leva a um padrão de pensamento destrutivo. Começamos a nos culpar, a nos questionar, muitas vezes, a nos punir por não ter sido suficientes. Esse é o verdadeiro perigo do peso emocional. Ele nos faz acreditar que o problema está em nós, não na situação em si. Cada lembrança do passado reacende essa dor e reforça o sentimento de inadequação. Marcelo passou por esse ciclo. Ele se perguntava o que poderia ter feito diferente para manter Carla ao seu lado. Ele revivia cada discussão, cada momento de distanciamento, buscando uma pista sobre o que deu errado. Esse tipo de pensamento cria uma armadilha mental onde a dor é constantemente reciclada. Marcelo estava se punindo mentalmente por algo que estava fora de seu controle. O resultado? Marcelo começou a perder a motivação para seguir em frente. Ele se isolou dos amigos, perdeu o interesse em suas paixões e começou a duvidar de seu próprio valor. A dor emocional não só afetava sua mente, mas também sua saúde física e mental. O peso emocional do passado funciona exatamente assim. Ele rouba sua energia, obscurece sua visão de futuro e te impede de viver plenamente o presente. Marcelo sentia como se estivesse preso em um ciclo sem fim de dor e autoquestionamento, até que ele percebeu que o verdadeiro problema não estava na dor em si, mas na forma como ele estava lidando com ela. A boa notícia é que existe uma saída. Mas o primeiro passo para a libertação emocional é reconhecer o peso que você está carregando e estar disposto a deixá-lo para trás. Reconheça a dor, mas não a alimente. A dor emocional é real. Ignorá-la não fará com que ela desapareça. O primeiro passo para se libertar do peso emocional é reconhecer que você foi ferido. Fingir que está tudo bem ou reprimir os sentimentos só prolonga o processo de cura. Assim como uma ferida física precisa ser tratada antes de cicatrizar, a dor emocional precisa ser encarada de frente. Marcelo precisou aceitar que a dor que sentia era legítima. Ele foi traído emocionalmente, e a dor da rejeição é uma das experiências mais difíceis de enfrentar. No entanto, o que Marcelo percebeu com o tempo é que continuar revivendo essa dor em sua mente era o que realmente o impedia de seguir em frente. Repetir mentalmente a história de dor é como cutucar uma ferida que está tentando cicatrizar. Cada vez que você revive o que aconteceu, você reforça a dor. É como assistir a um filme doloroso repetidamente, esperando que o final mude. Mas o passado não pode ser alterado, o que pode mudar é a maneira como você o encara. Aceitar a dor não significa aceitar o comportamento da outra pessoa. Marcelo não precisava perdoar Carla para seguir em frente. O perdão é uma escolha pessoal, mas a libertação emocional acontece quando você para de permitir que o comportamento do outro controle suas emoções. A verdadeira força está em dizer para si mesmo: sim, isso aconteceu. Sim, foi doloroso. Mas eu não vou mais permitir que essa dor defina meu futuro. Marcelo aprendeu que aceitar a dor e parar de alimentá-la era a chave para recuperar sua paz interior. Ele não podia mudar o que Carla fez, mas podia mudar a forma como reagia a isso. E foi nesse momento que ele começou a recuperar o controle sobre sua vida. Liberte-se da necessidade de validação. Buscar validação é um comportamento humano natural. Desde pequenos,
Somos condicionados a buscar a aprovação dos pais, professores e amigos. Quando alguém nos rejeita ou nos fere, o impulso inicial é tentar entender o que fizemos de errado, como se encontrar essa resposta fosse suficiente para curar a dor. Mas, na realidade, buscar validação de alguém que te feriu é uma armadilha emocional. Marcelo acreditava que, se conseguisse provar para Carla que ele era bom o suficiente, ela voltaria para ele. Ele pensava que, se mostrasse que era um parceiro leal e dedicado, Carla perceberia o erro que cometeu. Mas, com o tempo, Marcelo percebeu que essa necessidade de aprovação estava apenas prolongando sua dor. A verdadeira libertação acontece quando você reconhece seu valor independentemente da opinião dos outros. Marcelo percebeu que o problema não era a falta de reconhecimento de Carla, era a forma como ele associava seu valor pessoal à percepção dela. Quando ele começou a focar em si mesmo, em suas próprias paixões, em seu desenvolvimento pessoal, ele começou a se sentir mais confiante e completo. Recuperar o controle sobre suas emoções significa redirecionar o foco de outra pessoa para você mesmo. Marcelo deixou de tentar impressionar Carla e passou a buscar crescimento pessoal. Ele começou a se cuidar, a se reconectar com seus amigos e a perseguir seus próprios objetivos. Quando ele deixou de precisar da validação externa, ele finalmente se libertou do poder que Carla tinha sobre ele. A verdadeira paz interior surge quando você entende que você é suficiente, sem precisar que ninguém mais confirme isso. O poder do silêncio e da ausência. Quando somos feridos emocionalmente, nossa reação natural é buscar respostas. Queremos entender o que deu errado, porque aquela pessoa agiu daquela forma. Muitas vezes, buscamos uma forma de justiça emocional. Esperamos que a pessoa que nos feriu reconheça o erro, peça desculpas e tente consertar o que aconteceu. Mas essa busca por explicação é o que nos mantém presos ao ciclo de dor e ressentimento. Marcelo passou por isso. Depois de ser deixado por Carla, ele sentiu a necessidade de confrontá-la. Ele queria entender por que ela foi embora sem explicações, sem pedir desculpas, sem sequer reconhecer o quanto ele havia se dedicado ao relacionamento. Marcelo escreveu mensagens que nunca foram respondidas, tentou puxar conversa com ela de maneira casual e até chegou a encontrar desculpas para aparecer nos mesmos lugares que ela frequentava. Mas nada disso funcionou. Pelo contrário, só o fazia se sentir mais humilhado e vulnerável. Então, Marcelo tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ele escolheu o silêncio. Em vez de tentar obter respostas, em vez de buscar justiça ou reconhecimento, ele decidiu simplesmente desaparecer da vida de Carla. Sem mensagens, sem ligações, sem tentar provar nada. Ele se retirou emocionalmente e fisicamente. Essa decisão marcou um ponto de virada para Marcelo, porque o silêncio é uma ferramenta poderosa de controle emocional. Quando você para de reagir, você recupera o poder que a outra pessoa tinha sobre você. Enquanto Marcelo estava tentando obter respostas de Carla, ela ainda exercia um tipo de controle sobre suas emoções. Mas, ao escolher o silêncio, Marcelo tirou de Carla esse poder. Ele mostrou que, a partir daquele momento, ele era o único responsável por suas emoções e seu bem-estar. O silêncio não é um jogo. Não é uma estratégia para manipular ou provocar ciúmes. É um ato de maturidade emocional. Quando você escolhe não reagir, você está mostrando para si mesmo que não precisa de validação externa para se sentir em paz. Marcelo não estava tentando fazer Carla sentir falta dele, ele estava apenas se protegendo. No entanto, um efeito curioso aconteceu. Quando Marcelo se afastou, Carla começou a sentir a ausência dele. Ela percebeu que, sem as mensagens de Marcelo, sem as tentativas de aproximação, sem os gestos de carinho e atenção, havia um vazio. E esse vazio gerou um desconforto. Ela começou a se perguntar se Marcelo tinha superado tudo tão rápido. Será que ele tinha encontrado outra pessoa? Será que ele simplesmente tinha deixado de se importar? Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Quando você para de reagir, a outra pessoa começa a perceber o espaço que você ocupava na vida dela. Quando você não tenta provar nada, quando você não tenta se justificar, você gera um senso de incerteza no outro. E essa incerteza é desconfortável.
Mas o mais importante é que o silêncio dá a você a oportunidade de se curar. Quando você para de tentar obter respostas ou reconhecimento, você começa a se reconectar consigo mesmo. Marcelo, ao invés de gastar energia tentando obter validação de Carla, começou a investir em si mesmo. Ele voltou a praticar esportes, retomou hobbies que havia abandonado, reconectou-se com amigos e começou a se sentir mais forte e seguro. O silêncio cria espaço para a cura. Sem o barulho constante de tentar entender ou resolver o que deu errado, sua mente encontra paz. Marcelo percebeu que ele não precisava mais das respostas de Carla para seguir em frente. Ele não precisava mais de um pedido de desculpas ou de um reconhecimento para validar seu valor pessoal. Ele finalmente entendeu que seu valor não dependia de como Carla o via, dependia de como ele se via. Com o tempo, Carla tentou entrar em contato novamente. Ela enviou mensagens perguntando como ele estava. Tentou puxar conversa, mostrando interesse. Mas, naquele momento, Marcelo já não precisava mais dessa validação. O poder que Carla tinha sobre suas emoções havia desaparecido. O silêncio havia devolvido a Marcelo o controle sobre sua vida emocional. A verdadeira força não está em tentar provar algo para quem te feriu. A verdadeira força está em não precisar provar nada. Quando você escolhe o silêncio, você não está jogando um jogo, você está escolhendo paz. E essa paz é a maior demonstração de força e maturidade que você pode ter. Marcelo aprendeu que, ao escolher o silêncio, ele não apenas recuperou o controle sobre suas emoções, ele também mostrou para Carla que ele havia se tornado emocionalmente independente. E é exatamente essa independência emocional que o fez finalmente se libertar da dor do passado. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é força. Ele mostra que você não precisa de ninguém para se sentir completo. Quando você para de procurar respostas e começa a investir em si mesmo, você não apenas recupera sua paz interior, você também se torna emocionalmente inatingível. E é exatamente nesse momento que você finalmente se liberta. Evolua ao invés de tentar provar algo. Quando você busca a aprovação de alguém, você está, na verdade, entregando o controle da sua vida emocional para essa pessoa. É como se você estivesse dizendo: o que você pensa sobre mim define quem eu sou. Esse é o ciclo destrutivo em que Marcelo ficou preso por muito tempo. Após o término com Carla, ele sentia que precisava provar para ela que era digno de amor. Ele pensava que, se mostrasse que estava bem, que tinha superado a situação, talvez ela se arrependesse e voltasse para ele. Mas Marcelo estava enganado. Ao tentar impressionar Carla, ele ainda estava emocionalmente preso a ela. Cada atitude, cada mudança, cada sucesso que ele buscava era uma tentativa de obter validação. Marcelo ainda estava permitindo que Carla controlasse sua vida, mesmo que de forma indireta. Foi só quando Marcelo percebeu que ele não precisava mais provar nada para ninguém que ele realmente começou a mudar. Ele decidiu que sua evolução não seria para impressionar Carla, seria para ele mesmo. Ele começou a investir em si mesmo de maneira autêntica. Voltou a praticar esportes, retomou hobbies que havia abandonado e passou a se cuidar mais. Ele começou a estudar temas que sempre o interessaram, inscreveu-se em curso, se cercou de pessoas que realmente agregavam valor à sua vida. Marcelo percebeu que, quando você começa a crescer internamente, o mundo exterior responde de forma diferente. E é isso que acontece quando você foca em sua própria evolução. Quando você começa a se sentir bem consigo mesmo, as pessoas ao seu redor percebem essa mudança. Marcelo não precisou dizer a Carla que estava melhor. Ela percebeu. Quando eles se encontraram casualmente depois de alguns meses, Carla ficou surpresa com a nova postura de Marcelo. Ele estava mais seguro, mais confiante e mais tranquilo. E o mais interessante é que, naquele momento, a opinião de Carla já não importava mais para Marcelo. Esse é o verdadeiro significado de crescimento. Não é sobre fazer alguém se arrepender, é sobre chegar a um ponto em que o arrependimento de alguém já não faz diferença. Marcelo entendeu que ele não precisava mais de validação externa para se sentir completo. Sua autoconfiança vinha de dentro. Crescer e evoluir significa redirecionar sua energia.
Em vez de gastar tempo tentando entender o que deu errado ou buscando formas de impressionar os outros, Marcelo decidiu investir essa energia em si mesmo. Ele começou a cuidar da saúde física e mental, estabeleceu novas metas profissionais e fortaleceu sua rede de amizades. Ele parou de buscar validação porque percebeu que já era suficiente exatamente como era. Quando você evoluir de verdade, você não precisa dizer nada. Sua energia, sua postura e sua confiança falam por você. Marcelo não precisava mostrar para Carla que ele estava bem. Ele simplesmente estava bem. E isso é o que fez toda a diferença. O segredo não é tentar impressionar, é se tornar uma pessoa que naturalmente causa impacto pela forma como vive sua vida. Marcelo percebeu que a verdadeira vitória não estava em Carla voltar para ele ou em vê-la se arrepender. A verdadeira vitória estava no fato de que ele já não precisava mais disso para se sentir completo. Quando você cresce, você se liberta. A necessidade de provar algo para alguém desaparece porque você sabe, no fundo, que já é suficiente. Marcelo encontrou essa liberdade, e essa foi a maior conquista de sua vida. A verdadeira libertação está na indiferença. O silêncio é o primeiro passo para a libertação emocional, mas a verdadeira liberdade só acontece quando você alcança a indiferença. Ficar em silêncio é escolher não reagir, mas ainda assim, em silêncio, você pode estar emocionalmente envolvido, sentindo raiva, mágoa ou o desejo de ser reconhecido. A indiferença, por outro lado, é o estágio final da cura. Quando você chega ao ponto em que não sente mais nada, nem raiva, nem amor, nem ressentimento, você está realmente livre. Marcelo experimentou essa transição de forma gradual. No começo, ele achava que o silêncio seria suficiente para curá-lo. Ele parou de enviar mensagens para Carla, deixou de se preocupar com o que ela estava fazendo e começou a se concentrar em si mesmo. Mas, mesmo em silêncio, ele ainda pensava nela. Ele ainda se perguntava se ela sentia falta dele ou se ela, em algum momento, se arrependeria de tê-lo deixado. O silêncio foi o primeiro passo, mas a verdadeira libertação só aconteceu quando Marcelo finalmente parou de se importar. Ele percebeu que o comportamento de Carla já não o afetava mais. Se ela voltasse ou não, se ela sentisse saudades ou não, nada disso importava mais. Marcelo havia chegado ao ponto em que seu valor e sua felicidade não dependiam mais de Carla. Esse é o verdadeiro poder da indiferença. Quando você deixa de buscar reconhecimento, deixa de esperar por justiça emocional e simplesmente segue em frente, você se torna emocionalmente inatingível. Marcelo percebeu que ele não precisava mais que Carla o valorizasse porque ele finalmente tinha aprendido a valorizar a si mesmo. A indiferença é o ápice da maturidade emocional. Quando você chega a esse ponto, não significa que você ficou frio ou insensível, significa que você se tornou emocionalmente independente. Você deixa de buscar validação porque você sabe quem você é. Você não sente mais a necessidade de provar nada porque você está em paz com o que é. Curiosamente, foi exatamente nesse momento que Carla tentou se reaproximar de Marcelo. Quando ela percebeu que ele não reagia mais, que ele não buscava mais respostas, ela começou a sentir falta dele. Mas, naquele momento, Marcelo já não precisava mais dela. Ele havia encontrado o equilíbrio dentro de si mesmo. A indiferença é o estado em que você não está mais preso ao passado, nem emocionalmente ligado ao comportamento de outra pessoa. Marcelo entendeu que o verdadeiro poder não está em fazer alguém se arrepender. Está em chegar ao ponto em que o arrependimento dessa pessoa já não faz diferença. Quando você atinge esse estado de maturidade emocional, você não está mais tentando ganhar o jogo. Você simplesmente deixou de jogar. E, nesse momento, você finalmente se torna livre. Quando você muda, o jogo muda. Há um fenômeno psicológico curioso que ocorre quando você para de tentar agradar e buscar validação. As pessoas começam a te valorizar mais. Isso acontece porque, quando você se distancia emocionalmente, você se torna menos acessível, e aquilo que é raro automaticamente se torna mais desejável. Marcelo experimentou essa mudança de dinâmica em sua própria vida. Quando ele ainda estava emocionalmente ligado a Carla, ela sabia que ele estava disponível, que ele faria qualquer coisa para tê-la de volta.
Isso colocava Marcelo em uma posição de fragilidade e falta de controle emocional. Mas, quando Marcelo finalmente decidiu seguir em frente e parar de buscar respostas, algo interessante aconteceu. Carla começou a perceber a ausência dele. Essa mudança não foi planejada. Marcelo não estava jogando um jogo emocional. Ele simplesmente escolheu se libertar. Quando ele parou de tentar provar seu valor, ele começou a concentrar sua energia em si mesmo. Ele se dedicou ao trabalho, aos amigos, às atividades que ele gostava. Lentamente, foi se tornando uma pessoa mais segura e mais completa. Quando você faz isso, o jogo muda. Carla, que antes parecia indiferente, começou a se perguntar por que Marcelo já não tentava mais se comunicar. A mente humana valoriza aquilo que é escasso e difícil de alcançar. Enquanto Marcelo estava sempre disponível, ele parecia seguro. Mas quando ele se distanciou, ele se tornou raro, portanto, mais valioso. Essa dinâmica é comum nos relacionamentos. Quando alguém sente que te possui, o valor que você tem para essa pessoa tende a diminuir. Mas, quando você mostra que é independente e que pode ser feliz sem a presença dessa pessoa, o interesse desperta automaticamente. Marcelo não mudou para impressionar Carla. Ele mudou porque queria ser a melhor versão de si mesmo. E exatamente por isso ele se tornou mais atraente. Essa mudança na dinâmica só acontece quando você realmente assume o controle das suas emoções. Marcelo percebeu que ele não precisava mais da aprovação de Carla para se sentir completo. Ele se tornou emocionalmente independente, e essa independência fez com que ele recuperasse o poder sobre sua própria vida. E o mais importante, Marcelo já não estava mais jogando. Ele não estava tentando manipular ou causar um efeito específico em Carla. Ele simplesmente estava vivendo sua vida de maneira autêntica. Quando você atinge esse estado de independência emocional, você recupera o poder que antes estava nas mãos de outra pessoa. Marcelo não se preocupava mais se Carla sentiria falta dele ou se ela voltaria. Para ele, isso já não importava. E é exatamente esse tipo de desapego que cria um efeito magnético. Quando você para de buscar, o jogo muda, porque você finalmente está no controle. Essa é a verdadeira vitória emocional. Quando você deixa de tentar ganhar o jogo, você automaticamente se torna o vencedor. Sua melhor resposta é a sua evolução. A melhor resposta para a rejeição não é a vingança, é o crescimento. Quando alguém te rejeita ou te faz sentir insignificante, o impulso natural é tentar provar que essa pessoa estava errada. Você quer mostrar que é digno de amor, que merece ser valorizado e que pode ser bem-sucedido sem essa pessoa. No entanto, essa mentalidade é uma armadilha emocional porque, ao tentar provar algo para alguém, você ainda está emocionalmente preso a essa pessoa. A verdadeira libertação acontece quando você cresce por si mesmo, sem a necessidade de validação externa. Marcelo viveu exatamente esse processo. No início, ele estava devastado após o término com Carla. Ele sentia que não era suficiente e que precisava provar para ela que ele era um homem valioso. Marcelo começou a se esforçar para mostrar que estava bem, que havia superado a dor e que estava vivendo uma vida plena. Mas, no fundo, ele ainda buscava o reconhecimento de Carla. Ele ainda queria que ela ouvisse bem para que ela se arrependesse de ter ido embora. Esse tipo de comportamento é muito comum após uma rejeição. Quando alguém nos magoa, queremos que essa pessoa perceba o erro que cometeu. Queremos que ela veja que nós somos especiais, que ela perdeu algo valioso. Mas o problema com essa mentalidade é que ela mantém você emocionalmente ligado a essa pessoa. Você continua vivendo em função de outra pessoa, em vez de viver para si mesmo. Marcelo percebeu isso com o tempo. Ele percebeu que, enquanto ele estivesse buscando o reconhecimento de Carla, ele nunca seria verdadeiramente livre. Então, ele tomou uma decisão importante. Ele decidiu crescer para si mesmo. Ele começou a investir em sua carreira, retomou hobbies que havia abandonado e reconstruiu sua vida social. Marcelo não estava mais tentando impressionar Carla. Ele estava simplesmente buscando ser a melhor versão de si mesmo. Quando você começa a crescer por si mesmo, algo mágico acontece. Sua energia muda. Você começa a irradiar confiança, independência e força. E as pessoas percebem isso.
Quando Marcelo finalmente se libertou da necessidade de aprovação de Carla, Carla começou a perceber a mudança nele. Ele estava mais seguro, mais tranquilo, mais completo. E o mais interessante é que, naquele momento, Marcelo já não precisava mais dessa validação. Esse é o verdadeiro poder da evolução pessoal. Quando você cresce por si mesmo, você não precisa dizer nada para ninguém. Sua postura, sua energia e sua confiança falam por você. Marcelo não precisava mais que Carla o reconhecesse porque ele já havia se reconhecido. Ele havia chegado ao ponto em que o arrependimento de Carla já não fazia diferença. Isso é o que diferencia o crescimento autêntico da tentativa de provar algo para alguém. Quando você tenta crescer para impressionar alguém, você ainda está emocionalmente dependente dessa pessoa. Mas quando você cresce porque quer o melhor para si mesmo, porque você merece, você recupera o poder sobre sua vida. Marcelo começou a perceber os resultados dessa transformação em todas as áreas de sua vida. No trabalho, ele começou a ter mais confiança e a se destacar. Ele fez novos amigos, retomou velhos relacionamentos e começou a se cercar de pessoas que realmente o valorizavam. Ele também começou a cuidar de sua saúde física e mental. Não porque queria parecer bem para os outros, mas porque ele merecia se sentir bem. Com o tempo, Carla tentou se reaproximar. Ela começou a enviar mensagens a mostrar interesse, algo que Marcelo desejava desesperadamente no passado. Mas, naquele momento, Marcelo já não precisava mais dessa atenção. Ele já havia encontrado o equilíbrio dentro de si mesmo. Ele já sabia que seu valor não dependia de Carla ou de qualquer outra pessoa. Esse é o verdadeiro significado da evolução. Não é sobre fazer alguém se arrepender. É sobre chegar a um ponto em que o arrependimento dessa pessoa já não importa. Marcelo percebeu que o verdadeiro poder não estava em ver Carla voltar. Estava em sentir que ele não precisava mais que ela voltasse. Esse processo de crescimento pessoal trouxe um novo senso de liberdade para Marcelo. Ele começou a definir seus próprios objetivos, a buscar novos desafios e a viver de maneira autêntica. Ele não estava mais se preocupando com o que Carla pensava ou com o que as outras pessoas achavam dele. Marcelo finalmente havia se tornado o protagonista da sua própria vida. E o mais interessante é que, quando você chega a esse estado de plenitude, as pessoas ao seu redor percebem. Você se torna mais atraente não porque você está tentando impressionar, mas porque você é verdadeiramente confiante e seguro de si. Marcelo não precisava mais de atenção ou validação de Carla porque ele já estava completo. A verdadeira evolução é essa. Você não precisa de ninguém para se sentir suficiente. Você não precisa de reconhecimento para saber que é valioso. Quando você cresce internamente, você atrai naturalmente coisas boas para a sua vida. Marcelo percebeu que ele não precisava buscar a aprovação de Carla porque ele já havia encontrado a aprovação mais importante de todas, a sua própria. Muitas pessoas acreditam que a melhor resposta para uma rejeição é o sucesso externo, ganhar mais dinheiro, ficar em forma, conquistar novos relacionamentos. Mas o verdadeiro sucesso é o crescimento interno. Marcelo percebeu que o verdadeiro sucesso não era mostrar para Carla que ele estava melhor sem ela. Era realmente estar melhor sem ela, independentemente de Carla perceber isso ou não. Quando você atinge esse nível de crescimento, você se liberta completamente. Você não está mais preso ao passado, não está mais emocionalmente ligado à pessoa que te feriu. Marcelo percebeu que ele não precisava mais que Carla se arrependesse, porque ele já havia conquistado algo muito maior, a paz interior. Essa é a maior vitória que você pode alcançar. Chegar a um ponto em que você está tão seguro de si mesmo, tão completo, que nada do que outra pessoa faça ou diga pode afetar você. Marcelo entendeu que ele não precisava de um pedido de desculpas, de uma segunda chance ou de uma validação. Ele havia encontrado tudo o que precisava dentro de si mesmo. Se alguém te rejeitou ou te fez sentir que você não era suficiente, lembre-se, a melhor resposta que você pode dar é se tornar a melhor versão de si mesmo. Mas faça isso por você, não por ninguém mais. Cresça porque você merece ser feliz, porque você merece paz, porque você merece viver uma vida plena. Quando você chega a esse ponto, você finalmente está livre. Você não precisa de ninguém para se sentir completo.
O sucesso real não está em ver alguém se arrepender. Está em viver uma vida tão boa que o arrependimento dessa pessoa já não faz diferença. Marcelo finalmente entendeu essa verdade. E essa foi a maior conquista de sua vida. A verdadeira libertação não está em fazer com que alguém se arrependa, está em parar de precisar desse arrependimento. Marcelo aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ele passou meses buscando respostas, esperando que Carla percebesse o erro e voltasse. Mas foi só quando Marcelo decidiu que ele não precisava mais dessa validação que ele realmente encontrou a paz. Marcelo deixou de tentar mudar o passado e começou a construir um futuro para si mesmo. Ele redescobriu sua força interior, recuperou sua confiança e percebeu que ele era suficiente exatamente como era. O arrependimento de Carla já não importava, porque Marcelo havia encontrado sua felicidade dentro de si. Agora é a sua vez. Deixe o passado para trás. Liberte-se da necessidade de aprovação e comece a viver para você. O passado não define você. Suas escolhas daqui para frente é que definem. Você merece ser feliz. Já é hora de deixar o passado para trás e abraçar uma vida nova, mais leve e mais completa. Tudo o que você precisa para ser feliz já está dentro de você. Chegou o momento de viver a sua própria história, com força, confiança e liberdade.